Vamos começar aqui então, tá? Criando as classes, tá? Que nós iremos utilizar para o acesso ao banco de dados, ok? Então vamos criar aqui primeiro os beans e também a classe helper, ok? Então vamos lá. Então aqui em Java, inicialmente eu vou criar aqui um novo pacote, tá? No caso aqui, pacote com.t2ti.cardápio.model, tá? Dentro desse pacote nós teremos aí os nossos beans, ok? Aqui ele ficou com o nome cardápio.model, tá? Ele não habilitou aqui a árvore, mas tudo bem. Vamos lá criar uma classe pedido, ok? Fechar aqui. Bom, aqui na declaração, tá, está certo, ok? Isso deve ser algum bugzinho aqui da IDE, tá? Então não vamos nos preocupar com isso nesse momento, tá? Bom, então vamos lá. Vamos criar aqui os atributos dessa classe, né? No caso aqui, essa classe vai representar aqui, no caso, o pedido, ok? Então vamos lá. Item cardápio ID, que é do tipo integer. Eu preciso criar também o ID, tá? Dessa classe, esse objeto, a quantidade e o número da mesa. Número da mesa. Ok. Clicar aqui com o botão direito em refatorar e aqui, ó, encapsular os campos, tá? Então aqui eu vou selecionar todos os campos. Os campos serão do tipo private, tá? A visibilidade, e os assessores dele serão do tipo público. Vou refatorar, ok? Então nós temos aí o bin pedido, tá? Agora vamos criar aqui, ó, outra classe, item cardápio, tá? Essa classe aqui vai representar os itens, o ID, nome, descrição, temos aí o valor e a URL da imagem. Aqui está faltando, tá? A gente inclui aqui um campo, ó, categoria. Esse campo vai ser do tipo inteiro. O que vai representar essa categoria? Vai indicar, tá, se esse item do cardápio é, por exemplo, uma entrada, um prato principal, uma sobremesa ou uma bebida, tá? Então, nós vamos utilizar esse campo aqui para isso. Então, vamos incluir esse campo aqui também. Categoria. Ok, vamos clicar aqui com o botão direito, refatorar, encapsular campos. Vou selecionar aqui todos os campos. Aliás, todos os atributos, tá? Refatorar, ok. Agora vamos criar, tá? Outro pacote. Na verdade, eu vou clicar aqui mesmo, novo pacote com .t2ti.cardápio.helper, ok?
Agora sim, ó, ele separou esses pacotes, tá? Apenas aí um bugzinho aqui na ideia na hora de montar essa árvore. Então vamos lá, vou criar aqui agora uma classe Java, vou criar o Database OpenHelper. Ok? Essa classe, tá? Ela vai herdar, ela vai estender aqui a SQLite OpenHelper, ok? Aqui ele pede para implementar os métodos que estão faltando, né? No caso, essa aqui é uma classe abstrata, tá? Então eu vou clicar aqui nessa lâmpada, tá? Então olha só, você coloca o cursor aqui onde está dando o problema, tá? E vai aparecer aqui uma lâmpada. Nessa lâmpada você clica nela e tem aqui as opções para resolver esse problema. No caso aqui, ó, vou implementar esses métodos. No caso é o onCreate e o onUpgrade, ok? Esses métodos eles são obrigatórios. Nós ainda continuamos aqui com um erro. Deixa eu minimizar aqui. Está falando que está faltando um construtor padrão, tá? Olha só, apareceu a lâmpada, criar o construtor. Ok. Bom, agora sim. Então nós temos que implementar aqui esses métodos, ok? Só que antes de implementar esses métodos, eu vou criar aqui uma outra classe, dentro desse pacote helper também, chamada de cardápio contract, ok? Essa classe, ela vai nos auxiliar aqui quando nós formos realizar as operações com o banco de dados, tá? Primeiro, eu vou definir aqui, tá, algumas variáveis, tá? No caso aqui, o nome do banco de dados, database name. No caso aqui, o nome do banco de dados será cardápio. Ok. Vou definir a versão do banco de dados, tá? Esse objeto, essa variável aqui vai ser do tipo inteiro. No caso aqui será a versão 1 do banco de dados, tá? Depois nós iremos ver onde é que nós iremos utilizar essas informações, ok? E agora eu vou criar aqui algumas inner classes, tá? Serão classes abstratas. No caso aqui, vou criar de acordo com o nome das tabelas, item cardápio e pedido, tá? Então, vamos lá, item cardápio. E vou definir os nomes, tá, dessas classes. Eu vou definir algumas variáveis nessas classes. Então, por exemplo, aqui eu vou definir o nome da tabela, tá? O nome dessa tabela aqui será item cardápio, ok? E eu vou definir aqui também o nome dos campos. No caso aqui, ó, column name, no caso column name, nome. Então o nome desse campo é nome, ok? Por que eu estou fazendo isso aqui? Isso aqui é para facilitar, tá, a utilização quando nós formos consultar o banco de dados, ou então inserir informações no banco de dados, ou atualizar as informações do banco de dados, nós iremos utilizar essas constantes aqui, ok? Então, através dessas constantes, nós iremos
nós buscaremos aqui o nome da tabela, por exemplo, e também o nome de cada campo. Isso aqui também vai facilitar no caso de você realizar alguma manutenção. Tá? Então, por exemplo, se você alterar o nome de algum campo aqui na tabela, você não precisa sair alterando em todos os locais que você usa o nome desse campo na sua aplicação. Tá? Só precisa alterar aqui. Então, é uma boa prática você construir, né, no caso essas classes contract, tá, para que facilite, tá, a manutenção e também facilita o entendimento da aplicação, ok? O desenvolvimento da aplicação. Outro detalhe aqui que eu havia esquecido com relação a isso é que essas classes elas devem implementar aqui a interface Basic Columns, ok? O que é essa interface? Bom, se nós acessarmos aqui o código-fonte dessa interface, nós podemos ver que ela tem definido aqui, ó, duas strings, tá? O ID e o count, ok? O ID ele define aqui, ó, o campo identificador dessa tabela, ok? Que nós no caso aqui é o underline ID, tá? Por padrão, né, aqui no SQLite, no Android, o campo que tem o nome underline ID, tá, e é do tipo inteiro na chave primária, ele automaticamente é um campo autoincremento. Ok? Isso aqui é um padrão definido pela plataforma e é importante utilizá-lo. Ok? Então, por isso nós estamos implementando aqui então essa interface. E aqui a variável count, ele vai contar as linhas de um determinado diretório, ok? No caso de um determinado arquivo. Então nós implementamos essa interface Basic Columns, então nós não precisamos aqui, ó, definir essa coluna ID. Tá? Quando nós formos criar o banco de dados, nós vamos criar esse banco de dados lá no SQLite com o nome, né, dessa chave primária de underline ID. Tá? Isso aí é um padrão aqui do Android. Bom, então nós temos aqui a coluna nome, temos a coluna descrição. Vou fazer o seguinte, facilitar aqui, vou copiar, colar vários aqui. Então, coluna descrição, coluna valor, URL imagem, e temos aí também categoria, ok? Esses outros aqui eu posso excluir. Descrição, valor, imagem, categoria, ok? Posso definir esses caras aqui como final. Ok. E agora eu vou criar aqui o comando, tá? A variável onCreate. Ok? Essa variável onCreate vai ter o SQL para a criação dessa tabela. Ok? Então o que nós vamos criar aqui? Ó? Create table mais table name. Ok? E agora nós vamos incluir os campos. No caso, o campo ID. Esse cara aqui será do tipo integer primary key. Será uma chave primária, tá? Agora, a coluna nome. Esse cara aqui será do tipo
text, ok? Vamos copiar aqui para facilitar. A coluna descrição, coluna valor, URL da imagem e categoria. Descrição é do tipo text, o valor é do tipo no SQLite, tá? Nós não temos o tipo double, ok? Se nós pesquisarmos aqui, ó, SQLite, na verdade, data types. Nós temos aqui a documentação. Nós temos aqui o tipo inteiro, o tipo real, tá? Que pode representar aí o valor de ponto flutuante, o tipo text e o tipo blob, ok? Então nós temos aqui o tipo double, então nós vamos utilizar aqui o tipo real, ok? Da mesma forma aqui o tipo data e hora também não existe, tá? Você pode utilizar aí o text real ou inteiro para representar esses campos data e hora, ok? Então vamos voltar aqui na IDE. Então o valor vai ser aqui do tipo real, tá? O URL da imagem também vai ser text e a categoria integer. Ok. Agora vamos fechar aqui. Então esse vai ser o comando utilizado para a criação da tabela, tá? Então, create table, nome da tabela, os campos, tá? E os seus respectivos tipos. Ok? E vamos criar aqui também a string que vai definir, que vai ser utilizada para excluir essa tabela, tá? Então, drop table e o nome da tabela. Vou colocar aqui um if exist, tá? Isso vai, para não ocorrer algum erro, né? Caso essa tabela não exista, então ele vai dropar essa tabela, ok? Posso tirar essa parte aqui, ok? Bom, então vamos lá. Então nós já fizemos essa parte aí para tabela item cardápio, ok? Agora vamos fazer para tabela pedido. Também vai implementar o basic columns, tá? O nome da tabela aqui, pedido, os campos, o item cardápio ID, quantidade e número da mesa. Então vamos definir aqui, item cardápio ID, quantidade, número da mesa. Os outros aqui eu posso excluir. Item, quantidade, número da mesa. Ok?
na verdade, essa tabela pedido, talvez nem seja interessante que essa tabela seja armazenada ali no dispositivo, tá? Que é interessante que essa tabela fique somente ali no servidor mesmo, ok? Mas nós já fizemos aqui, vamos manter. Então, create table, nome da tabela, o ID, aqui, item cardápio ID, vai ser do tipo integer, tá? A quantidade também será integer. E o número da mesa também será do tipo integer. Ok. Aqui também continua da mesma forma. Bom, vamos criar aqui uma outra tabela, tá? No caso aqui, essa tabela vai ficar solta, só para a gente identificar a versão desse cardápio, tá? Então, no caso aqui, versão cardápio. Terá aqui um campo ID, será a chave primária, versão integer e a data da versão. Ok? Será do tipo date. Ok, será do tipo date. Finalizar. Vou salvar esse cara aqui. Tá? E vamos criar aqui também essa tabela na base de dados do dispositivo, tá? Então esse aqui, versão cardápio, também vai implementar o base columns, tá? No caso aqui vai ter uma versão e data versão. Ok, esse outro item eu posso excluir. Com o name versão, com o name data da versão. Ok? E como nós vimos aí anteriormente que não existe um campo específico para data aqui no SQLite, tá? Nós vamos utilizar aqui, ó, o text. Ok? Vamos voltar aqui, então vamos usar o teste para armazenar a data da versão. Ok. Bom, no próximo vídeo então nós vamos criar aqui, ó, o database OpenHelper.